RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje o cientista político Maurício Santoro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Boa tarde, Maurício, como vai você? Boa tarde, Márcia, tudo bem? Prazer tê-lo aqui de volta. O papo de hoje, Maurício, é sobre exatamente a vice do Joe Biden, a Kamala Harris. Eu queria que a gente primeiro analisasse essa chapa. Um democrata que vem do centrão, talvez menos progressista, branco e tudo, que se alia, claro, a uma mulher, como há uma tendência, o voto feminino é importante, em todos os lugares nos Estados Unidos é super importante também, e negra, mestiça, pelo menos. No entanto, uma democrata, uma senadora, Kamala Harris, que tem um histórico de ser criticada dentro da própria esquerda dos democratas, por não ser tão democrata assim. Tem alguns assuntos em que ela seria mais conservadora. Eu gostaria que você analisasse, por favor, qual é a aposta do Joe Biden nessa chapa. Claro. Bom, qual é o xadrez político que o Biden está jogando? O grande tema de conflito político e social hoje nos Estados Unidos, além das questões ligadas à pandemia, é o tema da violência policial e do racismo. Então, para ele é muito importante ter na chapa uma mulher que, para os padrões americanos, é considerada negra. No Brasil, provavelmente, a gente teria uma outra classificação para ela. Mas para os americanos, ela é negra. Mas, ao mesmo tempo que ela é de uma minoria étnica e racial, ela tem um histórico como promotora, inclusive como promotora geral da Califórnia, que é até bastante conservador nas questões ligadas à segurança pública, à lei e ordem, mas ela concilia isso com uma atuação como senadora que é bastante progressista em termos sociais e econômicos. Então, é uma mistura muito interessante e é uma mistura poderosa em termos eleitorais, porque, por um lado, ela sinaliza uma vontade de conversar sobre racismo, de conversar sobre questões ligadas à segurança pública, mas sem abraçar uma agenda mais radical, de hostilidade à polícia. Então, também é algo que passa um certo sentimento de conforto para um eleitor mais conservador, que está insatisfeito com o Trump, mas também tem medo de votar num democrata que esteja mais à esquerda. Então, é uma chapa bastante centrista, a do Biden e a da Harris. E me diz uma coisa, a gente falou que então que ela pode conversar com esse público feminino, mestiço, negro, mas não, desculpa, ao contrário, você me disse que ela pode conversar com esse público branco mais conservador. Mas será que ela consegue falar com o público dela de verdade? Esse público que a gente imagina de mulheres, de negros, que estão aí na luta pelos direitos civis, mais uma vez, ela realmente conversa com essa faixa da população? Com esse eleitorado? Qual é o desafio para o Partido Democrata? O partido tradicionalmente recebe uma quantidade muito grande de votos das minorias étnicas e raciais nos Estados Unidos. Tem em torno de 1/3 do eleitorado, mas os democratas costumam ter, por exemplo, mais de 90% do voto negro americano. Só que na última eleição presidencial, em 2016, houve uma desmobilização muito grande desses eleitores. A taxa de comparecimento eleitoral foi baixa em vários estados, em grande medida porque era um eleitor que não se sentiu motivado pela Hillary Clinton, que queria muito mais a agenda política do Bernie Sanders, uma agenda social-democrata, de esquerda, e que se sentiu meio abandonado pelo Partido Democrata. Então, o desafio para os democratas hoje, em 2020, é mobilizar esse eleitor. Esse eleitor não vai votar no Trump. Então, mesmo que ele ache que a chapa Biden-Harris não é muito progressista, que está aquém do que ele gostaria, ele não tem muita opção. O desafio é fazê-lo sair de casa, votar, porque nos Estados Unidos não é uma coisa tão trivial, o voto é facultativo, o dia da eleição não é feriado, muitas vezes há problemas logísticos, de filas longas. Então, o que vai ser o desafio dessa campanha, para o Biden e para Harris, vai ser convencer esse eleitor de que eles falam a sério, no sentido de ouvir essas preocupações, de estarem realmente considerando opções políticas para combater a violência policial, para combater o racismo. A própria questão das mortes na pandemia atingiu de maneira desproporcional negros e latino-americanos, então também é uma questão de saúde pública. E os Estados Unidos estão à flor da pele. A pandemia colocou aí
a olho nu uma série de problemas estruturais muito graves da sociedade americana, que vão desde o acesso à saúde pública até as questões ligadas à violência policial, aos impactos da crise econômica. Então, vai ser uma eleição muito mobilizadora, talvez a maior em várias décadas. E se a Kamala Harris, ela consegue aglutinar nesse sentido, mas ela também traz dizem alguns analistas, um telhado de vidro também, porque é mulher. Na sua opinião, o eleitorado mais conservador pode resistir a essa vice ou não? O público norte-americano está preparado para ter uma Kamala Harris, uma mulher negra na vice-presidência da Casa Branca? Um dos fatos que distingue os Estados Unidos de outras democracias em países ricos é que até agora o país não foi governado por mulher. São minoritários, se a gente olhar a Europa Ocidental, outras regiões avançadas. Mas nós já tivemos muitas mulheres nos Estados Unidos em posições de poder e influência, inclusive mulheres negras, né? Como secretária de Estado, como assessora de Segurança Nacional. Ou mesmo a prefeita de Chicago. Prefeitas de grandes cidades. Então, na verdade, essa linha política, essa linha social já foi rompida ao longo dos últimos anos. Agora, o interessante é que se o Biden, de fato, for eleito presidente, ele vai ser um presidente muito idoso, teria mais de 80 anos, se cumprir o mandato inteiro. Então, a importância de quem vai ser a vice-presidente aumenta, porque, de fato, há uma possibilidade estatística bastante considerável de que ele tenha problemas de saúde, ou de que ele precise de licenças, de afastamentos. Né? Ou que não possa viajar. Que não possa viajar. E é claro que também ocupar o cargo da vice-presidência, tradicionalmente nos Estados Unidos, é um trampolim eleitoral muito importante. Vários vice-presidentes depois acabaram assumindo o cargo principal. O próprio Joe Biden foi vice do Obama durante 8 anos. Então, significaria também preparar a Harris para uma futura presidência democrata nos Estados Unidos. Então, também é algo muito considerável olhando esse desdobramento futuro. Num certo sentido, dialoga com essa vontade de renovação que o público americano tem e tem sido expressa com muita força nas últimas eleições, tanto pela eleição do Obama, lá em 2008, quanto também a própria vitória do Trump em 2016. Né? Foi uma decisão do eleitor americano de levar para a Casa Branca alguém de fora da política, porque faz parte também de uma insatisfação com a política tradicional. Tá certo. Então, a grande questão é se ela vai conseguir catalisar esse potencial, né, para convencer o público americano de apostar, né, nesse xadrez que eles estão propondo, é isso? Exatamente, né? Mas eu acredito que foi uma escolha acertada do Joe Biden, que ela agrega muitas coisas à chapa. E, bom, basicamente era uma escolha que estava entre a Harris e a Susan Rice, né? Que teve também vários papéis importantes na diplomacia, né, do governo Obama, uma mulher negra. Mas a Rice nunca tinha sido eleita, nunca tinha disputado um pleito. Nunca tinha sido eleita. Ela não era uma política de eleição, né? Ela ocupou cargos políticos importantes, mas sempre como nomeações, um perfil mais tecnocrata, né? Embora também, como a Kamala Harris, é extremamente qualificada. Né? E interessante também no caso da Harris, né, esse diálogo com a ascendência indiana dela. Né? A primeira vez que a gente tem uma mulher de ascendência indiana, ou na verdade de qualquer ascendência asiática, disputando a vice-presidência nos Estados Unidos, e num momento em que essas várias comunidades de origem asiática nos Estados Unidos se tornaram muito importantes socialmente. Principalmente a comunidade indiana, né, que tem uma atuação, por exemplo, na indústria de tecnologia americana impressionante. Os principais executivos das maiores empresas do setor são todos indianos. Né? E, então, é também um sinal para essa nova demografia dos Estados Unidos, né? Como o país mudou, e que são grupos sociais muito importantes para o Partido Democrata. Então, também é um pouco essa declaração do Partido Democrata sobre o que eles esperam para o seu próprio futuro político-eleitoral. E como eles pretendem representar essa população nova, essa nova demografia norte-americana também na Casa Branca. Mas, escuta, podemos dizer que a chapa está esquentando para o lado do Trump? Sem dúvida, né? Quer dizer, a situação para o presidente Trump é muito ruim, a popularidade dele vem caindo
bastante em função do que tem sido a resposta americana à pandemia, né, que é a pior do mundo em termos de número de mortes. Tem também os impactos da crise econômica e, enfim, o próprio desgaste do que foram esses 4 anos da sua administração, muitas tensões envolvendo a democracia, as liberdades civis. E lembrando que o Trump perdeu em 2016 no voto popular. Ele teve quase 3 milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton. Ele só ganhou a eleição em função dessa peculiaridade do sistema americano,